Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, Luiz, o nosso intérprete, para uma aula de história sobre as cruzadas, né? Vamos falar sobre esse movimento das cruzadas. Vamos olhar aqui com o professor quais os objetivos da aula de hoje. Conhecer as diferentes cruzadas, nós tivemos mais que uma cruzada, né, ao longo do período em que elas ocorreram, e identificar aí algumas consequências dessas cruzadas. Então nós temos dois objetivos para a aula de hoje, né? Então o que foram as cruzadas, né? O que é esse movimento que a gente estuda chamado de as cruzadas? Quando essas cruzadas ocorreram, né? Aqui uma representação da conquista da cidade de Jerusalém no ano de 1099. As cruzadas foram expedições militares, né, que partiram da Europa rumo à Terra Santa, Jerusalém, para reconquistar a região que estava sob o domínio, né, de turcos muçulmanos, turcos, né, oriundos da Turquia, de religião muçulmana, né, acreditam no profeta Maomé. Então a cidade de Jerusalém foi conquistada pelos turcos muçulmanos e o objetivo das cruzadas, essas expedições militares, era reconquistar a cidade de Jerusalém. E elas ocorreram ali entre os séculos 11, 12 e século 13, né? Então a gente tem aí um período das cruzadas ocorrendo aí durante a Idade Média, esse período tão longo da história, né, que começa lá com a queda do Império Romano e se estende até o século XV por aí. Então aqui, né, as consequências das cruzadas. Vamos pensar um pouquinho aí nessas consequências da cruzada. Gente, olha a rota do comércio da seda na antiguidade, né? Então vejam que nós temos um comércio, esse comércio mundial tão importante nos dias de hoje, ele não é algo que existe aí nos últimos 100 anos, né? Vejam que lá na antiguidade eu já tinha esse comércio acontecendo. E um dos objetivos das cruzadas é essas rotas comerciais, é o domínio dessas rotas comerciais. Então percebam, né? Trago aí o mapa para que a gente entenda essa rota da seda, lá da região da China, né? Passando ali pela Ásia, chegando na Europa, em regiões da África, né? A troca comercial dos produtos aí de várias regiões, a importância do comércio mundial. E aqui trago para você algumas imagens da cidade de Jerusalém. Afinal de contas, o objetivo das cruzadas, um dos objetivos das cruzadas, era a reconquista da cidade de Jerusalém. Atualmente, a cidade de Jerusalém ela é uma cidade sagrada para as três maiores religiões monoteístas. Ela é importante, ela é um local sagrado para os cristãos, ela é um local sagrado para os judeus e ela é também um local sagrado para os muçulmanos, né? Então, durante muitos e muitos séculos, essa região, né, onde está a cidade de Jerusalém, ela foi foco de intensas disputas, né? Além da questão religiosa, ela é também geograficamente importante, né, nessa rota de comércio entre a Ásia e a Europa. E aqui algumas fotos, né, para que a gente conheça um pouco a cidade de Jerusalém, hoje capital do Estado de Israel. Então aqui os motivos das cruzadas, né? Os motivos foram de ordem material, foram de ordem social, foram de ordem religiosa, né? O principal motivo aí é a reconquista da cidade de Jerusalém. Os mercadores, por exemplo, né, essas pessoas responsáveis pelo comércio, queriam aumentar o comércio com o Oriente, com a China, com a Índia, né? Então eles queriam ter uma maior lucratividade, aumentar o comércio com o Oriente. Os nobres esperavam obter terras, né? Reconquistar algumas regiões, conquistar a cidade de Jerusalém e com isso obter terras e o seu enriquecimento. A igreja, então, a igreja católica, ela queria reconquistar o domínio sobre a cidade de Jerusalém, que estava, então, sob o domínio dos turcos muçulmanos, né? E as pessoas comuns, pobres, camponeses, esperavam com as cruzadas obter a salvação eterna, uma vez que eles estavam envolvidos nessa expedição de reconquista da Terra Santa e com isso eles obteriam a salvação eterna.
Então percebam que os objetivos das cruzadas, né, esses motivos são de ordem material, social, religiosa. Cada classe social tinha o seu objetivo, né? Alguns queriam aumentar o comércio, como eram os mercadores, os nobres, né, ter mais terra, a igreja reconquistar a cidade de Jerusalém, e os pobres, as pessoas comuns, alcançar a salvação eterna. Então aqui as principais cruzadas, olha que bacana esse mapa, né? Então nós vamos ter a primeira cruzada no ano de 1099 e vejam que ao longo dos séculos nós vamos ter outras cruzadas, né? Então eu tenho esse mapa aqui indicando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cruzada, né? Veja, por exemplo, que a terceira cruzada marcada aqui, ela sai da Inglaterra, ela sai de Londres, percorre aqui toda essa região até chegar no seu objetivo, que é a reconquista da cidade de Jerusalém, chegar até a região. E vejam, né, percorriam aí a pé, percorriam a cavalo essas distâncias para cumprir o seu objetivo. E aqui a gente tem uma atividade. Vamos ler a nossa atividade, vamos entender o que essa atividade está pedindo. As cruzadas, elas eram realizadas com diferentes objetivos, né? Quais eram esses objetivos? De acordo com os seguintes grupos. Qual era o objetivo dos mercadores? Qual o objetivo dos nobres, dos religiosos e dos peregrinos, das pessoas comuns? Então você vai escrever na tabela, copie no seu caderno e compartilhe, socialize a sua resposta com os colegas de sala e a gente volta a fazer a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, hein? Lembre-se, bem importante, de compartilhar com os teus colegas, com o teu professor, a tua resposta. Então, quais eram os objetivos de acordo com cada grupo, né? Mercadores, nobres, religiosos e os peregrinos comuns. Então vejam, né? Para os mercadores, o objetivo deles qual era? Aumentar o comércio, né? A lucratividade com o Oriente, região da China, da Índia. Para os nobres, né, obter terras, né, lucrar com a obtenção de terras. Para os religiosos, reconquistar Jerusalém, que estava sob o domínio dos turcos muçulmanos. Para os peregrinos camponeses, né, as pessoas pobres mais comuns, era então alcançar a salvação eterna. Cada grupo tinha aí o seu objetivo com o movimento das cruzadas. Então aqui as cruzadas, né? Como o professor explicou para você, nós vamos ter várias cruzadas ao longo do século. A primeira cruzada, no final do século XI, foi liderada pelos nobres de várias partes da Europa e conseguiram reconquistar a cidade de Jerusalém. Então a cidade de Jerusalém, esse local sagrado aí, né, para as três maiores religiões monoteístas e também com uma localização geográfica muito importante. Então ela tem aí uma região de disputa ao longo da Idade Média, né, tanto na questão religiosa como na questão territorial e comercial. A primeira cruzada, no final do século XI, convocada pelo Papa Urbano II, consegue reconquistar os territórios de Jerusalém. Então nós vamos continuar com essas disputas entre os turcos, os árabes, os muçulmanos, os católicos, e aí a organização da Segunda Cruzada, né? Foi comandada pelo rei da França e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Os líderes se desentenderam, né, entre a França e a Alemanha e a expedição, portanto, foi derrotada pelos muçulmanos. Coloca aí um gif para você desses cruzados, né? Lembram que eles usavam essa cruz, bordavam a cruz nas roupas, né, como um sinal, né, de que eles pertenciam a esse movimento de cruzada. A terceira cruzada, também no século XII, né, foi chefiada pelos reis da França, da Inglaterra e Alemanha. Então aí a junção, né, dessa nobreza dos três países. Estabeleceram um acordo de peregrinação dos fiéis para Jerusalém. Então essa terceira cruzada, eles estabelecem um acordo, não há uma reconquista como houve na primeira cruzada, e eles então estabelecem um acordo para que os fiéis católicos europeus pudessem peregrinar ao território de Jerusalém, da Terra Santa, aos locais sagrados. E nós vamos ter a Quarta Cruzada, né? A Quarta Cruzada, no século XIII, foi motivada principalmente por interesses econômicos, né? Dos comerciantes de Veneza, essa cidade italiana, né? Que eles, olha só, né? Eles exigiram, né, nessa cruzada, o ataque a uma cidade cristã. Então veja que o interesse dessa Quarta Cruzada, ele não é somente um interesse religioso, ele é também um interesse comercial, né? Os comerciantes de Veneza que participaram da Quarta Cruzada, né? Eles exigiram então que a cidade de Constantinopla, hoje chamada de Istambul, capital da Turquia, que era uma cidade cristã, ela também fosse, né, atacada. Por que isso? Porque a cidade de Constantinopla, ela concorria com a cidade de Veneza. Então vejam aí os interesses políticos e comerciais que estavam também com as cruzadas, além, né, do objetivo de reconquistar a cidade de Jerusalém. E olha aqui que o professor traz para você, a cruzada das crianças. Então, uma das cruzadas contou com a participação de crianças, né? Acreditavam, né, que por serem aí, a Igreja Católica diziam que eram seres, né, puros, que não tinham pecado, que então eles conseguiriam reconquistar a cidade de Jerusalém. Então ela contou com crianças entre 10 e 12 anos. Olha a representação que a gente tem dessa cruzada das crianças, né? Então aí as crianças com 10, 12 anos, né, talvez a idade aí de vocês que estão acompanhando e participando dessa cruzada, né, a pé, percorrendo milhares de quilômetros. Né? Essa cruzada das crianças, ela não vai obter sucesso, né? As crianças acabam padecendo ao longo do caminho, né? Por questão do clima, né? Por fome, por os ataques que vão sofrer. Então aí a cruzada das crianças chama a atenção, né? O fato dessa cruzada ser composta por crianças. E aqui uma atividade.
Olha aqui que o professor pede para vocês, né? Preencha o quadro abaixo com as informações sobre as cruzadas, né? Então, qual era o local de partida dessas cruzadas? Para onde que elas se dirigiam, né? Para qual era o local que elas se dirigiam? Quando que elas ocorreram, nessas cruzadas? Elas estão aí em que período da história? E quem participava dessas cruzadas? Respondam a questão, compartilhe com os colegas e a gente volta para fazer a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Preencher esse quadro aqui sobre o local de partida, para onde se dirigiam, quando que ocorreram e quem participava, né? Então vamos preencher aqui. Local de partida, né? A Europa, né? Os estados europeus organizando as cruzadas. Se dirigiam para Jerusalém, Terra Santa, que havia sido conquistada pelos turcos muçulmanos. Quando? Durante a Idade Média, século XI, XII, XIII. E quem participava? Nobres, religiosos, comerciantes, camponeses, né? Compunham, homens e mulheres compunham as cruzadas. Aqui, ó, quais as consequências desse movimento, né? O aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, né? E entre várias regiões da Europa, essas cruzadas, né? Essa movimentação de pessoas entre as regiões da Europa e o aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, que contribui para o enriquecimento dos comerciantes. Maior participação dos europeus no comércio de especiarias e artigos de luxos orientais, Índia e China, né? Pelo mar Mediterrâneo, que era controlado pelos muçulmanos. Então aí reconquistaram, né?
parte dessas rotas comerciais tão importante entre a Ásia e a Europa. Então aqui, ó, o enfraquecimento da nobreza guerreira, né? A nobreza que tinha o interesse de obter mais terras, ela sai enfraquecida das cruzadas, né? Ela se endividou e perdeu parte dos seus membros, né, nas cruzadas, porque morreram nesse movimento de cruzada. Então, e as consequências que a gente tem desse movimento das cruzadas na Idade Média. E aqui uma atividade, né? Então, escreva no seu caderno, copie o enunciado que diz o seguinte: identifique quais foram as consequências das cruzadas. Compartilhe a sua resposta com seus colegas e a gente volta para fazer a correção. Pessoal, vamos corrigir o nosso exercício, né? Então, um parágrafo aí sobre quais foram as consequências das cruzadas, né? Então, as consequências, a gente pode dizer que propiciaram o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, uma das consequências da cruzada, assim como a participação dos europeus no rico comércio de especiarias e artigos de luxo oriental, e também contribuiu para o enfraquecimento da nobreza guerreira, que perdeu terra e perdeu membros da nobreza durante o movimento das cruzadas, que acabaram morrendo nesse movimento de cruzadas. Então aí as consequências que a gente tem do movimento cruzadista. Galera, olha ali, né? As cruzadas, portanto, foram expedições militares ocorridas entre o século XI e o século XIII, né? Na Europa, com o objetivo de reconquistar a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos turcos muçulmanos e que haviam proibido a peregrinação de fiéis cristãos católicos para a cidade santa de Jerusalém.
Os motivos, né? Motivos de ordem material, social e religiosa. O principal motivo, que era a reconquista da cidade de Jerusalém, ele também era acompanhado de outros motivos. Os comerciantes estavam de olho nas rotas com o Oriente, né, nos artigos de luxo e as especiarias do Oriente, para vender na Europa e lucrar com isso. Os nobres tinham interesse em aumentar as suas terras, né, em obter riqueza. A população mais pobre, os camponeses, tinha como objetivo alcançar a salvação eterna. Então a gente tem aí motivos para que as pessoas participassem das cruzadas, né? Algumas cruzadas obtiveram êxito, como foi o caso da primeira cruzada, outras não obtiveram êxito, né? Houve desentendimento entre as lideranças das cruzadas e não conseguiram ter êxito, né? E a gente viu também as cruzadas das crianças, né? Crianças entre 10 e 12 anos também participando de um dos movimentos das cruzadas. Consequências, né? O aumento do comércio entre o Oriente, Índia, China, né, a região ali do Oriente, e o Ocidente, né, a região da Europa, domínio das rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, né, essas rotas que eram dominadas pelos turcos, pelos árabes, muçulmanos, passam também agora a ter a presença, né, de comerciantes europeus, e o enfraquecimento da nobreza, né, que acabou perdendo terras e perdendo a vida nesse movimento das cruzadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigado, Luiz, que fez aí a interpretação da aula em Libras. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.